Boa tarde. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista com a psicóloga e a coach Camila Leão Veloso, que vai nos falar hoje sobre a profissão dela, os cases dela de sucesso e sobre como uma psicóloga pode ajudar numa formação profissional, tanto em uma empresa para escolher e reter talentos, como desenvolver pessoas. Ok, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Eu sou Camila Veloso, sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas e com formação em coaching pela Sociedade Latino-Americana. Atualmente eu sou mestranda também da Psicologia Social das Organizações da Universidade Federal da Bahia e atuo com pesquisa no segmento de organizações, desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicológica mesmo, para ser utilizado em processo de desenvolvimento de pessoas e em seleções no mundo do trabalho. Tá? Além disso, eu atuo como pesquisadora, docente e como coaching. Né? O coaching, na verdade, é uma ferramenta que eu, como psicóloga, utilizo para trabalhar principalmente com o desenvolvimento de competências no meio organizacional e também fora dele, ok? Sim, atualmente está havendo uma popularização muito grande do coaching. Existe coaching financeiro, coaching de treinamento esportivo, coaching até de casamento. E como a senhora atribui isso hoje a toda essa divulgação do coaching? O coaching, na verdade, como eu falei, é uma ferramenta, né, muito bacana, muito interessante se utilizada da maneira correta. Né? O que eu costumo criticar, que é importante que nós tenhamos essa visão também crítica do mercado, é a falta de regulamentação, né, nos processos, nos procedimentos de coaching que hoje ocorrem aqui no nosso país. Mas, tirando esse viés, o coaching ele pode ajudar a mobilizar uma ação em diversos ambientes. Por isso hoje, como você estava dizendo, Paulo, existem vários nichos de atuação desse profissional. E cada profissional acaba por se tornando especialista naquela área que ele atua. Né? Então tem aquela pessoa que vai ser coaching de casamento, porque porventura ele, além de se identificar com a área, teve uma grande gama de clientes que o procuravam para alcançar um objetivo que envolvesse o matrimônio. Tem os coaches financeiros, que devem possuir certa vivência na área para saber dar suporte àquele indivíduo em decisões financeiras, né? E assim por diante. O coaching profissional, que deve ter uma bagagem nessa área de gestão, nessa área mais organizacional, para dar suporte a esse cliente, né? Como queira chamar, esse coach, como a gente costuma chamar quem busca o coaching, nesse processo, como eu falei, de mobilização de recursos para alcançar um determinado objetivo, no caso do mundo do trabalho, tá? Então é importante dizer que, diferente de um psicólogo, de um conselheiro, de um treinador, que o coaching, ele não vai estar ali para orientar ninguém, né? Nem para dizer o caminho que vai ser seguido, nem para dar conselho, nem nada. O coaching, ele vai mobilizar reflexões, viabilizar insights da própria pessoa mesmo, com perguntas certas, né? E para isso ele tem um treinamento apropriado, né? Para que a própria pessoa, sendo motivada a isso, ela encontre suas respostas, ok? Nessa área que ela vai traçar esses objetivos junto com o coaching. Então o coaching está ali para ajudar essa pessoa, né, a trilhar uma estratégia bacana para alcançar esse objetivo até de uma maneira mais rápida, que talvez sozinho ele não conseguisse alcançar. Porque é o tipo de orientação. Dentro das empresas, nós estamos vendo que existe tanto um crescimento horizontal como vertical. O profissional que vai procurar um coach e ele está querendo, ele está em um cargo de liderança, ele quer ir para a presidência ou ele quer ser um CEO, quando ele procura um coach, como é que vai ser direcionado esse treinamento para poder ele conseguir alcançar o que vai ser mensurado, se é a formação dele, se é o tempo de carreira, ou se vai exigir dele alguma habilidade. Como é que a senhora pode definir isso? Tudo isso é trabalhado, como a gente chama, nas visitas iniciais, nos contatos iniciais com esse profissional coaching, né? Então, quando a pessoa ela chega com essa demanda de ser trabalhado, de desenvolver competências, ou seja, com esse foco no mundo do trabalho, o ideal é que o coach ele chegue com a proposta de definir uma meta, um objetivo.
Okay? Então ele pode chegar com diversos objetivos, né, que tem relação com sua carreira, com a proposta de crescimento profissional e tudo mais. Então, o ideal é que a postura desse coach, desse profissional, seja clarear um pouco mais qual é o seu objetivo, vamos trazer aqui qual é a sua prioridade para a gente trabalhar agora de uma maneira mais precisa, né, de uma maneira bem delimitada, e a partir disso aí, criar técnicas, né, junto com as perguntas poderosas, como a gente chama, para clarear um pouco mais essas estratégias para que esse profissional ele chegue ali, já que a meta é crescimento profissional, desenvolver habilidades, como é que você vai fazer isso, tá? O que você vai ganhar, o que você vai perder se você fizer isso? É o melhor momento, né? Enfim, então são questões que vão ser trabalhadas ali, né, para gerar essa mudança de comportamento, para conseguir mobilizar para esse objetivo específico, né? Nesse caso, no mundo do trabalho. Aqui dentro, falando dentro de Salvador, a senhora conhece alguma empresa ou conhece algum instituto que tem esse trabalho, alguma organização para direcionar pessoas para ser líder ou gestor? Sim, hoje em dia, principalmente as empresas multinacionais que estão abrindo filiais, né, aqui em Salvador, aqui na Bahia, elas buscam muito, né, porque como eu falei, é um processo que está chegando ainda aqui, é um processo de desenvolver pessoas, né? Por quê? Porque está chegando agora essa técnica. Antigamente a gente tinha ainda aquela abordagem, aquele paradigma que as pessoas já nasciam com certas habilidades, tá? E quando foi derrubado esse paradigma, a gente começou a entender que as competências elas podem ser trabalhadas. Eu posso trabalhar um líder para que ele seja um líder eficiente em um setor, ok? Então as empresas, tomando consciência disso, elas passaram a investir mais em treinamentos de liderança, quando eu falo em diversos líderes, né? Quando é um cargo mais estratégico, aí eles entram com o processo de coaching, que é um processo mais individualizado, né? Menos padronizado. Então eu vou trabalhar com os fatores que motivam essa pessoa. Como a gente sabe, não são iguais, né? Para todos os outros líderes, cada um vai ter o seu momento, vai ter a sua noção de perdas e ganhos, seus fatores motivacionais. Então o coach, você coloca aqui, eu vou fazer um treinamento de liderança aqui, por mais extenso, a longo prazo que seja esse treinamento, ele não vai ter o mesmo efeito que um processo de coaching, que é mais individualizado, né? Leva em consideração fatores mais internos desse trabalho, desse trabalhador, ok? E aqui em Salvador, hoje nós temos o quê? Tem o processo de trainee. Passear a treinar, leva em média quanto tempo? Mas é assim, você está pronto. Ok, perfeito. O que a gente faz? O coaching, ele tem um viés mais comercial, né? Então, quando a gente fecha um pacote de atendimentos, a gente delimita o número de sessões, tá? Então, quando uma empresa, por exemplo, chega solicitando que eu faça o coaching para um determinado funcionário, geralmente o coaching profissional, ele leva mais tempo. Geralmente a gente determina o quê? 20, 30 sessões com aquele funcionário para trabalhar as questões que vão ser demandadas pelo funcionário, né? Inclusive que podem divergir do que a empresa estava propondo. Isso é interessante estar pontuando, ok? Então, em 30 sessões, se a gente tem o que a gente chama régua para mensurar a progressão do nosso trabalho, tá? A gente vai ter aqui 30 sessões. Se nessas 30 sessões a gente não conseguir chegar ao objetivo que a gente determinou lá na primeira sessão, a gente vai ter uma noção, pelo menos, que a gente andou aqui 70% para chegar a esse objetivo. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode chegar, Camila, meu objetivo é comprar uma Ferrari, tá? Observe que em 30 sessões, essa pessoa ela pode não conseguir comprar uma Ferrari, né? Pelas próprias condições financeiras, enfim, um tempo limitado, né? Mas nessas 30 sessões, o quanto a gente progrediu para que você consiga, mas não precisa daqui a 5 anos comprar essa Ferrari, ok? Ele já começou a estruturar um rol de ações, de novos comportamentos que daqui a um longo prazo vão possibilitar que ele compre essa Ferrari, entende? Então a gente tem que ter essa régua para mensurar a progressão do andamento desse sujeito em relação a essa meta estabelecida, mesmo que ao final das sessões ele não alcance essa meta. No coaching, que não é profissional, que é mais o que a gente chama coaching de vida, relativo a outros aspectos que não sejam profissional, geralmente a gente determina 10 sessões. Tá? Se nessas 10 sessões a gente não conseguir fechar o objetivo, comum, normal, mas a gente tem uma régua para mostrar qual foi a progressão que
que a gente teve nessas 10 sessões em relação a esse objetivo. Se a pessoa quiser fechar mais 10 pacotes, perfeito, e quiser trabalhar o mesmo objetivo, tranquilamente ela pode. Se ela quiser fechar mais 10 pacotes para trabalhar um outro objetivo, também perfeito, ok? E hoje, o que é que está mais em voga que as pessoas procuram coach na área profissional? O que é que a senhora vê mais? Mais engenheiro, mais advogado, mais economista? Qual é o profissional que mais procura um coach hoje? Eu consigo delimitar o seguinte: no mundo do trabalho, primeiramente, né, antes de falar os profissionais, a demanda que mais se tem, primeiramente, são pelas pessoas que ainda vão escolher as profissões, tá? Seria, no caso, como se fosse uma orientação de carreira, mas no caso do coaching, ele não orienta ninguém, ele não aconselha ninguém, ele vai fazer um processo de apoio ao suporte à decisão desse sujeito, para ele escolher a profissão. Tem muito mercado, né, para esse coach com foco na carreira, na escolha da carreira. E tem de mudança de função, tá? Geralmente os profissionais que atuam há muitos anos, né, numa determinada função, e estão querendo mudar, não se identificou ou já está prestes a se aposentar, né? E aí está em transição de carreira, né? E aí quer escolher ainda uma profissão, não tem muito certo definido qual a carreira que vai seguir, enfim, para traçar um novo objetivo de vida. Então são esse tipo de sujeito, de indivíduo que costuma procurar coaching, né? Eu não consigo ainda delimitar o profissional que mais procura. Eu consigo dizer o seguinte, que os cargos de alta gestão, os altos executivos de empresas multinacionais de preferência que têm essa mobilidade de território, eles costumam procurar mais o coaching pela própria necessidade, né, que a área de atuação deles impõe para desenvolver competências, né, de liderança e gestão principalmente. Então eu consigo identificar esses cargos, né, de liderança, cargos mais estratégicos que buscam esses profissionais. A senhora tocou num ponto bem interessante, que eu sempre falo. Como a senhora está na faculdade, está fazendo mestrado, a senhora ensina em uma faculdade. Com essa demanda de novos profissionais, de novos treinamentos, a faculdade acompanha isso? Ou ainda continua engessada naquele treinamento de profissional ainda bem tardio? A senhora forma um psicólogo para orientar as pessoas como era naquele método tradicional, porque o coach começou a trabalhar e eles começam a trabalhar em diversas áreas e orientando. Como é que fica a formação tradicional de uma faculdade? Você diz do psicólogo? Do psicólogo. Perfeito. A formação, primeiramente, antes de ser coaching, eu sou psicóloga. Então, tem essa noção que eu tenho que ficar muito atenta, principalmente que o coaching, ele é uma ferramenta muito interessante quando é bem utilizada, mas que ela tem os seus limites, tem as suas limitações, né? Quando ela é bem utilizada, ela traz muitos benefícios, né? Mas ela tem as suas limitações. A gente observa que no coaching a gente vai estar objetivando a mudança de comportamento, mas a gente também pode mobilizar recursos emocionais e se você não souber lidar com aquilo ali, você vai realmente causar um dano ao sujeito que te procurou buscando, né, um benefício, né? Então, como psicólogo, eu acho que a gente tem que ter muito bem definido esse espaço. Então, quando eu sou psicóloga, eu coloco um chapéu. Quando eu sou coaching, você já coloca um outro chapéu. Entende? Acho que misturar as coisas. Mas quando o atendimento é individualizado, não casa muito bem. Quando eu falo em organização, em fazer treinamentos de equipes, eu consigo utilizar bem as técnicas da psicologia e as técnicas do coaching, processo de treinamento e tudo mais, né? Mas quando o atendimento é individualizado, não. Quando você perguntou da formação, a formação da psicologia ela ainda é muito engessada, principalmente para lidar com essas concorrências. Porque assim, a psicologia clínica, que atua em consultórios, terapias, né? Elas buscam, né, cada um com o seu viés, seja psicanalista, seja behaviorista, elas buscam dar um suporte a esse sujeito, um momento de fragilidade, enfim, né? Mas hoje ainda existem outros profissionais que buscam também, da sua maneira, com a sua abordagem, fazer, né, um processo muito semelhante. E o coaching está aí para isso, né? Claro, eu não posso deixar de manifestar minha preocupação como psicóloga da qualidade de formação dos profissionais coaches que estão surgindo por aí, né? Porque, como eu falei, não tem regulamentação, não tem uma faculdade para formar. O curso de formação é um curso muito rápido ainda, né? Então, para quem não tem embasamento
interessante em processos de comunicação, de empatia, de escuta qualificada. Para você pegar isso em pouco tempo, você não pega, né? Então, realmente, eu acho interessante ter pré-requisito mesmo, né? Ou uma escola de formação com um prazo mais estendido para formar esses profissionais poucos que estão surgindo por aí, né? A outra pergunta para mim, certo, que é muito interessante, a senhora já atua para grandes empresas, como atua até hoje. Qual é o grande diferencial que a senhora vê hoje dentro do mercado? A senhora trabalhou no mercado de consumo de carnaval, que é sazonal. A senhora trabalha dentro de Salvador, que nós temos uma tendência muito grande para esse viés que é prestação de serviço. Qual é a grande diferença e qual é o grande diferencial que tem para um produto que carnaval a senhora tem que vender, certo? Tem que chamar atenção e tem que agregar. Como é que é o trabalho do psicólogo com essas pessoas que trabalham direto nesses eventos, atendendo essas pessoas? Perfeito. Então, o que a gente faz? Como psicólogo organizacional, nós atendemos a demanda e o desempenho esperado que o gestor, o dono do negócio, vai determinar para a gente. Ele vai mostrar, olha, Camila, nós aqui trabalhamos, vendemos alegria, né? Vendemos alegria, vendemos felicidade, bem-estar e tudo mais. Então, assim, nós temos que alinhar nossa técnica, nosso conhecimento a essa realidade de trabalho, tá? Então, quando a gente vai selecionar pessoas, nós já temos um viés diferenciado de competências que a gente já vai buscar nesses profissionais, né? Temos que, aquela questão da competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, uma pessoa, para atuar nesse serviço, tem que ter uma atitude alinhada com essa realidade de trabalho, porque senão não vai estar adequado, né? Porque muitas vezes perguntar, mas eu não fui selecionado, eu tenho conhecimento, eu já trabalho, mas no momento não tinha a atitude, né? De estar ali, aquelas competências sociais, como a gente chama, para estar inserida naquele segmento, né? Não teria o desempenho esperado pelo dono do negócio, ok? Então, assim, o treinamento, tudo ele é feito, tá? Para ter um padrão de atendimento com qualidade superior, né? De acordo com o que o dono do negócio ele determina. E como é que ele cria essa determinação? Assim, de repente, não. Ele faz uma análise de mercado, analisa o contexto que está inserido, o que o público gosta de ver, né? Ali naquele processo. Felicidade, ele gostaria de ver pessoas simpáticas, pessoas alegres, bem dispostas, né? Então tem toda essas características que a gente leva em consideração para propiciar um cenário que vai buscar se lavadar, né? Tá ali. Consiga ficar alegre e feliz. E para nós finalizarmos a nossa entrevista, qual é a mensagem que a senhora pode deixar para quem está pensando em entrar hoje no mercado, tanto da psicologia, que é a área da senhora, na área acadêmica e como para a área de trabalho? O que é que a senhora recomenda? No contexto estável que a gente está, gente, eu acho importante você se qualificar, né, na área que você se identifica, né, mas que você tenha sempre diversifique, digamos, uma carta na manga, né? Não se volte apenas em um nicho de mercado. Porque assim, quando você trabalha com uma só opção de produto, falando assim em termos de metáfora mesmo, se esse produto está em crise, você vai ficar sem ter com que atuar, né? Então assim, se você diversificar, né? Você atua na docência, mas você também está inserido em outra organização, você tem um negócio próprio, né? Então, a palavra de hoje acho que é diversificar, empreender, né? Você é bom em oralidade, você é bom no segmento, por que não investir no negócio próprio? Não que o objetivo, às vezes, não é nem ficar rico com aquele negócio, mas é ter uma renda complementar, que na ausência de uma outra, possa te suprir, ou possa, que não tenha essa função de suplemento de renda, mas que tenha a função de suplementar uma satisfação pessoal, né? Que às vezes você não encontra no seu âmbito do trabalho, ali da rotina, no dia a dia. Então a palavra é diversificar e sempre se qualificar. 5 segmentos que você escolheu, busque se qualificar nesses 5, porque a qualidade hoje é realmente um diferencial, seja no atendimento, seja no produto que você trabalha. Para nós finalizarmos, gostaria que a senhora deixasse os contatos da senhora, telefone, e-mail, tudo que a senhora deseja, pode ficar à vontade. Pronto. O meu e-mail é camilaleonveloso@gmail.com. Vocês podem entrar em contato, tá? E eu tenho um blog que fala sobre
o mundo do trabalho, com algumas temáticas da psicologia e do coaching, que é portalrhsalvador.blogspot.com. Então, nesse blog vocês podem estar atualizados sobre temáticas importantes do mundo do trabalho e ter até um contato também comigo, ok? É isso, obrigada. Obrigado, agradeço a presença de Camila Leão Veloso, psicóloga e coach.